Então, pessoal, tô devendo aula de modernismo para vocês, que foi a aula que eu dei pro pessoal na segunda-feira, né? Tô super atrasada com vocês, mas vamos lá. A gente estudou alguns movimentos na Europa, né? Por exemplo, expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, né? E etc. E aí agora, quando a gente diz modernismo no Brasil, a gente pensa nisso tudo dentro do contexto nacional, tá? E olha só, a gente tem aqui um exemplo de uma tela extremamente acadêmica, né? Muito bem feita, muito bem executada, sem defeito, as questões, né, de volume de luz e sombra de forma perfeita, né? E aqui a gente tem uma tela que na verdade vai aparecer mais pra frente um pouquinho no nosso cenário, mas uma tela modernista. Percebe o quanto é diferente? Isso aqui não é uma falta de habilidade do artista. Isso aqui é quando o artista não tem a pretensão de chegar num estágio de realismo desse. Para ele, aqui tá o alto da arte, né? Então ele vem até esse momento. Outra coisa, a gente tem ao longo da história como modelo para as pinturas pessoas normalmente importantes, né? Grandes empresários, imperadores, reis, rainhas, papas e etc. E aqui no modernismo, inclusive o título da tela é A Boba, a pessoa não precisa ser uma grande pessoa na sociedade para ser retratada, né? Então ela começa a buscar outros temas, tá? E dentro dessa ideia, né? Aqueles artistas, especificamente, eu vou mostrar depois, quando a Anita Malfatti faz um tipo de pintura desse, com um tema desse, ela é duramente criticada, no caso por Monteiro Lobato. E olha o que ele escreveu a respeito de uma exposição dela. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos. Para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, ou que o nosso cérebro esteja em pane, por virtude de uma grave lesão. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação que do bichano fizer um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Ou seja, aquele artista que olha para uma modelo sentada na frente dele e pinta assim, provavelmente ele tem o cérebro alterado em virtude de uma grave lesão. É uma pessoa que tem problema mental, não consegue fazer as coisas da maneira que ela vê, e aí ela sai fazendo amontoados de cubos transparentes para representar, por exemplo, um retrato. Bom, pensando no contexto histórico do Brasil, a gente tem muito progresso técnico, criação de muitas fábricas, a grande leva de imigrantes que chegam no Brasil, né, vindos da Europa, lembrando que a Europa está vivendo um caos, né, de guerras e conflitos e armamentos e etc. E essas pessoas começam a fugir da Europa e muitos vêm para o Brasil. Em 8 anos, chegou no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas. E em 1917, em São Paulo, ocorreu uma grande greve geral com 70 mil operários. Esse número é incrível para o Brasil. Se você pensar que há aproximadamente 40 anos a gente tinha escravidão no Brasil e agora de repente a gente tem pessoas que se levantam e fazem uma greve, é uma evolução muito grande, e 40 anos para esse tipo de evolução é pouco tempo. O Brasil, artisticamente, então, ele vem influenciado, né, por movimentos da Europa, por exemplo, o Manifesto Futurista. Lembra que quando a gente tinha a Academia Imperial de Belas Artes, as pessoas que eram premiadas, né, por boas pinturas e etc., elas eram premiadas com viagens para a Europa para aprender a arte com o que estava sendo ensinado de forma mais moderna e atual lá, e aí eles voltavam com essas tendências. Então, as pessoas que foram para a Europa voltaram
com os movimentos, com os ismos todos, né? O futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, e trazem isso para o Brasil. Só que antes da gente ter a Semana de Arte Moderna, né, que é o ápice do modernismo no Brasil, a gente teve duas grandes exposições, duas marcantes exposições que estão introduzindo o Brasil nesse cenário de arte produzida na Europa. Primeiro, em 1913, a exposição do Lazar Segal. É um cara da Lituânia que produz uma arte, digamos, extremamente estranha para quem esperava coisas acadêmicas, e que agora está no Brasil produzindo arte europeia, né? Os ismos todos. E em 1917, a Anita Malfatti, que tinha ido como prêmio para a Europa, chega pintando com todas aquelas influências. Aí a gente tem, né, depois da Semana de Arte Moderna, o movimento Pau-Brasil, o movimento antropofágico. E aí, dentro daquela ideia do Monteiro Lobato, que criticava a Anita Malfatti, ele continua da seguinte maneira: todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem nem do tempo nem da latitude. Ele diz que o belo da arte é algo constante, que não muda com o tempo e nem muda latitude. A gente pensando no globo, né? Europa, Brasil, Japão, e aí vai mudando latitudinalmente, né? Então, ele continua aquela crítica falando que o que é bonito não muda nunca. E a gente tem exemplo, né? A gente estuda toda a história da arte e o belo muda o tempo inteiro. E ele era preso, né, a conceitos acadêmicos e queria que continuasse daquela maneira. E aí, em 1922, Mário de Andrade, no Paulo Saia Desvairada, dá uma resposta, né? Ele escreve o seguinte: belo da arte, arbitrário, convencional, transitório, questão de moda. Belo da natureza, imutável, objetivo e natural. Tem a eternidade que a natureza tiver. Por exemplo, um pôr do sol, ele não deixa de ser bonito, que era bonito no Renascimento, ele não deixa de ser bonito hoje ou no período do Barroco. Um pôr do sol é bonito sempre. Agora, uma arte bem pintada, um padrão de bom para a arte muda o tempo inteiro. Continuando, a arte não consegue reproduzir a natureza, nem é esse o seu fim. Todos os grandes artistas, ora conscientes, Rafael das Madonas, Rodin de Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis do Brás Cubas, ora inconscientes, que é a grande maioria, foram deformadores da natureza. Donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Foi uma resposta muito bem dada, gostei muito, porém só demorou demais, né? Quase 10 anos de... Aqui, ó. Monteiro Lobato escreveu em 1917, né? 5 anos depois, então, ele responde com o prefácio interessantíssimo, né? Podia ter sido assim, no dia seguinte, né? Bom, e aí a gente tem, então, Lazar Segal, que é o cara que expôs em 1913, cara da Lituânia. Normal um cara da Lituânia chegar fazendo coisas estranhas, assim, estranhas num contexto de pessoas que pensavam de forma acadêmica e que a arte bonita é aquela que era acadêmica. Porque ele pensava assim, cara, nem sei onde fica a Lituânia, de certo a arte lá é assim. Então as pessoas meio que perdoaram aquilo que o Lazar Segal fazia. Ele chegou para o Brasil com uma roupagem, né, de arte extremamente europeia, cores europeias, e quando ele chega no Brasil, ele vai se abrasileirando, né, ele vai criando uma identidade extremamente nacional, brasileira, e aí ele assume isso através dos tipos étnicos, dos animais, das frutas, das cores, né? Então é altamente identificável como um produto brasileiro, né? Ó, o bananal. Depois a gente tem a Anita Malfatti, que fez a exposição de 1917, né? E aí ela foge dos padrões acadêmicos através das cores, dos traços, das posturas, dos modelos, né? E vai buscando outras experiências, às vezes mais expressionistas, às vezes mais fauvistas e etc.
A estudante russa, né, segundo os meninos da noite, é uma estudante de arquitetura, né, a julgar pelas olheiras e pela postura desanimada, né, depois de 3 noites de projeto. A mulher de cabelos verdes. Então foram obras que foram severamente criticadas pelo Monteiro Lobato, e que poderiam, cuja crítica poderia ter posto fim ao modernismo, né? Mas muito pelo contrário, deu muita força porque os artistas se uniram para um dar força para o outro e ter condição de insistir naquilo que eles acreditavam. Essa é uma fase mais pro final da Anita Malfatti, né? Olha só, ela sofreu muita pressão da família, que não via futuro promissor para uma moça solteira, deficiente. Ela tinha uma deficiência no braço, que fez cirurgias e cirurgias e nunca conseguiu resolver. E pela obra que ela produzia, né, que eu venho mostrando para vocês, ela não dava sinais de que poderia ser uma boa professora de arte. E isso fez dela certamente uma artista de muitas fases, inquieta, insegura e sempre compreendida. Depois a gente tem a Semana de Arte Moderna, né, que foi um evento para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. Foi em 1922. Foram 3 noites, né, de apresentações em dias alternados e com várias apresentações, por exemplo, música, teatro, arquitetura, escultura, pintura, né? E, por exemplo, de Cavalcante, a gente tem alguns exemplos aqui. E é legal ir olhando para as obras e tentando imaginar qual daqueles movimentos que a gente viu na Europa que ele usa como referência para produzir algo nacional. O legal, gente, do modernismo, de todo o modernismo, seja esse começo, seja pau-brasil, seja antropofagia, é um movimento que a preocupação dele era atualizar o Brasil quanto ao que é produzido na Europa, mas fazendo questão de manter uma identidade extremamente brasileira. Então, quando a gente olha para as obras do modernismo, a gente reconhece na hora como um produto brasileiro, mas não mais acadêmico como o que era produzido aqui antes, e sim de acordo com os movimentos europeus. Aqui o Nascimento da Vênus. Nascimento da Vênus, a gente lembra da Vênus do Botticelli. E aqui ele faz o Nascimento da Vênus com mulheres com traços, pele e cabelo brasileiros. Primeiro que brasileiro não tem uma só cor, né? Porque ele é uma grande mistura, né? Então ele traz todas essas possibilidades de tom de pele, boca carnuda, o cabelo, né? O cabelo escuro, o cabelo crespo, o cabelo liso. E para esse contexto de um tema tão clássico quanto o Nascimento da Vênus. Aqui, Pescadores, né, de 1951. Depois a gente tem Vicente do Rego Monteiro, que tem esse começo da fase dele trabalhando a questão da mitologia indígena, e depois com figuras bastante geometrizadas, rígidas, né, com linhas bastante ortogonais, né? Olha só. Depois a gente vem com Tarsila do Amaral, que é um dos nomes mais conhecidos, né, do modernismo, e que inclusive não estava na Semana de Arte Moderna. Naquele ano ela estava na Europa, né? Mas é um nome muito forte pra gente, né? Ela teve contato com artistas como Fernand Léger, Picasso, De Chirico, Brancusi, e as obras dela mais conhecidas, né? A Negra, olha só, a deformação, né, que foge do academicismo, né? Sei lá, uma mistura de surrealismo com fauvismo, né? As cores, era chamado de cores caipiras, essas cores que ela escolhia, né? Esses azuis, esses rosas, né? É um título, né, que deram para ela, de artista de cores caipiras. Olha só, muito, muito, muito brasileiro. O Mamoeiro, o Abaporu, a mais conhecida obra dela, né? Essa mulher, talvez uma mulher de cabeça pequena, pés grandes, talvez uma mulher que não pensa, né? Porque em 1920, vamos arredondar essa história, década de 20, as mulheres não eram empresárias,
líderes em empresas, no país, na política, elas eram submissas aos homens, né? Então, uma cabeça pequena, pés grandes, mãos grandes, como quem trabalha, né? Depois ela tem contato com o socialismo, né? Ela vai para a União Soviética e aí ela começa a produzir algumas obras com essa temática mais social. E aqui ela olha para aquela leva de imigrantes que veio para o Brasil e que agora está aqui diversificando ainda mais o que já era muito diversificado, que são os tipos de pele, cabelo, de olhos do nosso povo, né? E daí quando você brinca de ficar olhando aqui, você começa a achar diversas nacionalidades, religião e etc. E aí ela traz a questão da industrialização, né? Com essa grande massa de pessoas e a industrialização, algo muito histórico, né? O que marca um momento muito forte do país. Na escultura a gente tem Victor Brecheret, que continua, né, nessa leva de afastar da imitação do real. Os volumes eles são muito geometrizados, são linhas muito simplificadas, né, tipo alisadas mesmo, né, sem muitos detalhes. Aqui a gente tem o Monumento às Bandeiras. A maquete dessa obra estava na Semana de Arte Moderna. Essa obra tem 16 metros de largura, 50 metros de comprimento e 10 metros de altura. E são 37 personagens aqui fazendo essa caminhada, né? Esse avanço. Aqui o Monumento a Caxias, olha como as linhas são lisas, são simplificadas, né? A questão da textura, ela é esquematizada, ela não é realista. Aqui, Sepultamento, uma das obras que eu particularmente acho mais bonita, linhas limpas, né? Tudo muito limpo, muito clean, mas com uma sensibilidade muito grande, né? Portadora de perfume. A Santa Ceia, aliás, eu gosto muito dessa Santa Ceia porque tá todo mundo sentado dos dois lados da mesa, né? Quem é que senta para comer em 13 pessoas e senta todo mundo só de um lado da mesa, né? Algo meio utópico, né? Não, impossível de acontecer, né? A bailarina também super alisadinho, simplificado, né? E alguns exercícios para vocês fazerem e me enviarem via portal, ok? Eu aguardo e vou anotando quem vai me enviando. Obrigada e até mais.